Então tá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre currículos. E antes de sequer entrar no assunto, a gente vai fazer um pequeno vídeo de introdução para vocês sobre como que vai ser esse pequeno módulo, né? Esse pequeno curso, para que vocês possam ter noção de como estruturar um currículo, como fazer com que o teu currículo chame a atenção de quem vai ler e faça com que ele queira te chamar para uma entrevista de emprego. Primeiramente, por que você tem que aprender a escrever um currículo, né? Bom, você está aqui justamente para aprender uma habilidade aqui na escola, né? Aqui no Instituto Mix Chapecó, aqui no IMChap. Então, muito provavelmente, você tem algum objetivo, né? Seja ele crescer dentro da sua própria empresa, ou mesmo ter um melhor serviço, né? Talvez mudar de emprego, ou mesmo conseguir o primeiro emprego. E para isso, você está melhorando como pessoa, você está se desenvolvendo. É como se você fosse o seu produto, e agora o seu produto está com mais qualidade, o seu produto está com mais adereços, né? Que faz com que a pessoa queira comprar ele. Só que isso por si só não faz com que o produto seja, vamos dizer assim, comprável, né? Se eu pego um carro e eu começo a fazer com que aquele carro tenha mais atributos, airbag, seja um 4x4, ele consiga alcançar mais velocidade em menos tempo, isso só vai se comunicar como um bom produto se eu conseguir falar disso para as pessoas, né? Esse carro aqui é um 4x4, esse carro aqui ele tem airbag, esse carro aqui ele alcança tantos quilômetros em tantos minutos, você consegue chegar muito antes na sua viagem, então é bom para você que viaja direto, é bom para você que busca segurança, enfim, tudo isso é como se eu estivesse vendendo o carro, e o currículo é exatamente isso, né? Como que você é um bom produto, se você não soubesse vender, absolutamente não vai servir de muita coisa que você está fazendo. Então essa aula serve justamente para isso, para que você aprenda a se vender para os outros e principalmente para aqueles que podem te contratar com um bom emprego. Espero que você tenha muito proveito disso e que você acompanhe as próximas aulas e que no final disso você esteja super apto para poder fazer com que todas as suas habilidades recaiam sobre uma folha de papel. Então tá, indo pela história do currículo, o que você pode saber é que há um tempo atrás existiam 3 pilhas para que você pudesse colocar um currículo que era entregue à sua empresa. A pilha do não, a pilha do talvez e a pilha do sim, né? Hoje a gente não consegue mais ter essas 3 pilhas. Não existe mais a pilha do talvez. Porque existem tantas opções para que a gente possa contratar quando a gente abre uma vaga de emprego. E você talvez que já visitou um RH ou você mesmo que talvez tenha a sua própria empresa possa saber disso. Que quando você abre uma vaga para emprego, várias pessoas vêm para a entrevista, né? Talvez nem todas qualificadas, talvez nem todas apropriadas para a vaga, mas absolutamente chega muita gente para que você possa fazer uma entrevista ou mesmo para que você possa ler um currículo. Então hoje não tem mais a pilha do talvez. Hoje a pessoa com uma quantidade absurda de tarefas que ela tem que fazer, ela vai escanear o teu currículo, vai para a pilha do não ou vai para a pilha do sim, para que ela possa depois chamar para uma entrevista de emprego. Então a principal habilidade que o teu currículo vai ter e que eu espero que você consiga aprender ao final desse curso é que ele consiga prender a atenção do leitor. Então, no momento em que ele começa a ler o teu currículo, ele tem que ter aquela sensação de trailer, né? Você já foi no cinema com certeza e você já viu que no começo do filme, antes mesmo dele começar, existe o trailer. E o trailer tem que ser aquela melhor parte do filme. Ele tem que ser aquilo que tira suspiro de quem está assistindo para que ele possa querer ver o filme completo depois. E é exatamente essa mesma sensação que o teu currículo tem que passar para aquela pessoa que vai ler o seu currículo e depois vai te chamar para uma entrevista de emprego. Então, se ele tem que ser tão focado assim, para que a pessoa leia e prenda atenção, a primeira coisa que você tem que pensar é se quando você escreve o seu currículo, porque provavelmente você já escreveu um, você está pensando na pessoa que vai ler o seu currículo. E eu imagino que talvez não seja assim, né? Quando você está escrevendo o seu currículo, geralmente você pensa em você. Geralmente você pensa nas coisas que você fez, em como foi fazer aquilo, em colocar aquilo num português correto, numa ordem que mais ou menos você não sabe se é a correta, mas que você já viu outras pessoas fazendo daquela forma. E você pensa em tudo isso, menos na pessoa que vai ler o seu currículo. E isso para um escritor deve ser uma faca nas costas, né? Porque sempre quando o escritor vai anunciar alguma coisa, ou mesmo um publicitário, quando vai escrever uma peça, a primeira pergunta que ele faz é quem é a persona, quem é a pessoa que vai ler aquilo que eu vou escrever. E é exatamente aquilo que você tem que pensar.
Para escrever um currículo, a primeira coisa que você vai ter que ter é essa mentalidade da pessoa que vai ler o seu currículo, está na tua mentalidade. Então você tem que pensar como uma pessoa que quer contratar alguém. E esse é o primeiro passo para que você possa avançar num currículo que seja mais coeso, um currículo que seja mais estruturado, um currículo que chame a atenção realmente do leitor. Então, a partir daí, você já começa a ver que escrever um currículo não parece tão fácil, né? A ponto de que você consiga fazer isso quase que naturalmente e que é apenas você produzir um documento com mais ou menos as experiências que você já teve. Não. Se fosse absolutamente tão fácil assim, todo mundo teria empregado, todo mundo conseguiria uma entrevista de emprego com facilidade absurda, mas a gente sabe que não é essa a realidade que a gente enfrenta hoje. Então, construir um currículo é você praticamente construir um documento que vai moldar como as pessoas te enxergam, né? Então, muitas pessoas quando vão fazer entrevista de emprego, ou quando vão entrevistar alguém, melhor dizendo, eu já entrevistei muitas pessoas e o currículo molda a maneira como eu vou ver aquela pessoa. Tanto que eu já começo a imaginar como que é aquela pessoa. Tanto fisicamente, quanto as atitudes que ela vai ter com algumas perguntas que eu vou fazer durante a entrevista. Então eu já crio uma certa expectativa quando eu vou fazer uma entrevista de emprego com base no currículo que eu estou lendo. E às vezes a pessoa consegue frustrar essa minha expectativa, né? Estando abaixo do que eu esperava, ou muitas vezes até superar a minha expectativa. Então o currículo ele vai moldar a maneira como as pessoas já vão esperar que você seja. E você ter o controle dessa expectativa é essencial para que quando você chegue numa entrevista de emprego você consiga superar. E como você faz para que você consiga construir um currículo que consiga te vender e você consiga depois até superar aquela expectativa que você já criou antes? Um currículo ele vai ser como uma carta de vendas. Eu não sei se você sabe o que é uma carta de vendas, mas antigamente as propagandas que você vê pouco até agora na televisão, mas que você também vê em canais, nas redes sociais, antes de você assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, elas não eram feitas da maneira como elas são feitas hoje, obviamente. Elas eram feitas com longos textos em jornais, em que falava sobre um produto específico, falava sobre as qualidades daquele produto, sobre o que você iria alcançar com aquele produto. E a publicidade fazia justamente isso, que se chamava carta de vendas. Então, eram textos longuíssimos em jornais que apresentavam um determinado produto. E se tem um cara que começou a fazer isso muito bem e que conseguiu ter fama e construir praticamente um império em cima de cartas de venda, foi um sujeito chamado David Ogilvy. Vai parecer aqui que eu estou falando de um negócio totalmente alheio ao currículo, mas no final vai fazer sentido. Peço que dê uma esperadinha aí e confie no que eu estou falando. David Ogilvy, ele escrevia cartas de venda para a empresa chamada Rolls-Royce, que é uma empresa de carros americanos de luxo. E como que ele conseguia vender um carro de luxo, ou seja, que é um produto muito caro, em um jornal em que a pessoa estava lendo aquele jornal e sentia vontade de comprar um produto assim de um preço tão alto. Sendo que às vezes a gente pensa que pelo preço ser alto, a pessoa precisa falar, precisa estar presencialmente, a pessoa precisa vir aqui conversar com você, explicar todos os detalhes, mas ele conseguia fazer com que as vendas da empresa aumentassem muito, com apenas palavras. E no final de tudo, se você pensar, é exatamente isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que se vender com apenas palavras. Então você vai ter que fazer com que a pessoa sinta vontade de chamar para uma entrevista de emprego. Assim como aquele cliente da Rolls-Royce sentia vontade de ir até a empresa para comprar um carro. Então, o mesmo objetivo que tinha o David Ogilvy é o mesmo objetivo que você vai ter ao escrever um currículo. A maneira como você comunica as suas experiências, a maneira que você comunica as suas habilidades, influencia e muito o resultado que você vai ter quando a pessoa vai te chamar para uma entrevista de emprego. Um exemplo bom disso é que um carro específico da Rolls-Royce, ele foi inventado para que ele não tivesse espaço entre os encaixes do chassi, mas porque ele era soldado. Isso fazia com que ele não tivesse barulho nenhum. Então essa era uma qualidade do produto, o carro não ter barulho nenhum. Como que o David Ogilvy podia comunicar isso? Ele podia só falar assim, olha, o carro não tem barulho nenhum, compra, ele é muito silencioso. Isso é uma maneira de apresentar essa habilidade, concorda? Mas ele não fez dessa forma. Ele escreveu um texto
que seria o título do texto, algo que ia quebrar com todos os paradigmas da propaganda publicitária. Ele escreveu que a 70 milhas por hora, o único barulho que você vai ouvir em um Rolls Royce é o do relógio elétrico. Ou seja, ele poderia comunicar de várias formas aquele silêncio que o carro faz. Mas ele falou, cara, a 70 km por hora, ou milhas, como é lá nos Estados Unidos, né? A 70 milhas por hora, o que você vai ouvir é só o som do relógio elétrico. O que ele está querendo dizer? Ele comunica de uma forma muito mais bonita, de uma forma muito mais eficaz, que o carro é super silencioso. E mais, tem um relógio elétrico nele. Então ele consegue fazer e comunicar todas as qualidades do carro de uma maneira super eficaz, com que faz que você tenha desejo de ler o resto do texto, te prende igual um trailer de um filme, e você consiga ter a vontade de no final comprar um carro daquele. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer, como que você vai estruturar o teu currículo, para que a pessoa também queira comprar o produto que é você. Então, no final das contas, você está se vendendo, né? As pessoas se vendem a todo momento, mas ali naquele momento é a melhor coisa que você pode fazer. E é a mais difícil também, porque você não está presente, o produto não está na frente de quem vai ler o seu currículo. O que vai estar na frente dele é uma carta de vendas, que a gente chama de currículo. Então, eu espero que ao final dessa aula você possa saber que essa é uma das principais habilidades que você pode aprender, porque todo mundo vai se comunicar de uma forma, todo mundo vai falar, o carro é silencioso, mas só aquelas pessoas que realmente têm habilidade vai falar, a 70 milhas por hora, o único som que você vai ouvir é do relógio elétrico. E aqueles que conseguem se comunicar dessa forma, no seu currículo, vão ter a chance de passar por cima de todos os outros e conseguir aquela entrevista de emprego, uma expectativa que faça com que você consiga controlar a tua entrevista para que você consiga ser contratado para aquela empresa. Então, bom, como que você vai comunicar a tua melhor versão naquele currículo? Porque no final esse é o objetivo, né? E aqui, na escola, no IMChap, a gente sempre preza para que você consiga ser isso, né? A sua melhor versão. Agora, com essa aula, a gente vai mostrar como que você consegue comunicar isso, como que você consegue comunicar a sua melhor versão. Então, seja muito bem-vindo ao IMChap.